Olá, bom dia. As contas públicas federais só vão sair do vermelho em 2020. A previsão é do próprio governo e consta do projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é enviada todos os anos ao Congresso com propostas e projeções para a economia brasileira. Ela também serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Ela inclui, por exemplo, a previsão do valor do salário mínimo. Hoje em dia, a lei que define o valor do salário mínimo, ela considera dois fatores. O reajuste, a concessão da variação do INPC, que é para manter o valor real do salário mínimo, mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Só que nos anos anteriores o crescimento foi negativo, então essa parcela no caso é zero, né? Então para 2018 se utilizaria o crescimento do PIB de 2016, que foi negativo, então em 2018 seria apenas a concessão da variação do INPC. E traz a previsão da meta fiscal, que é o número mais importante para as contas do governo. O projeto enviado pelo Executivo prevê, em 2018, um déficit primário do governo central de 129 bilhões de reais, um crescimento de 2,5%, o salário mínimo de R$ 979, uma inflação de 4,5% e a Selic em 9%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 também traz previsões para 2019 e 2020. Nesses 3 anos, a meta fiscal deve crescer mais do que o PIB. Esse cenário é resultado de uma combinação da PEC do teto de gastos com o aumento de receitas. Essa previsão é baseada em 2 fatores. Primeiro, existe uma projeção de crescimento das receitas do governo federal. Essa projeção, claro, é fundamentada no crescimento da economia, no crescimento do PIB, mas não só nisso, porque a projeção de crescimento de receita está acima do próprio crescimento do PIB e certamente projetada numa contenção das despesas, gerada, sem dúvida, pelo novo regime fiscal, que limita o crescimento das despesas primárias à inflação do ano anterior. O projeto da LDO precisa ser lido em sessão do Congresso e depois encaminhado para análise da Comissão Mista de Orçamento. De acordo com a Constituição, se o Congresso não aprovar o texto até 18 de julho, não haverá o recesso parlamentar de 2 semanas no meio do ano. 2 temas polêmicos podem ser analisados esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça: o fim do foro privilegiado e a proposta que altera a lei do abuso de autoridade. O texto original do projeto que está no Senado prevê 30 condutas que podem ser consideradas abusivas. Um juiz pode ser punido, por exemplo, se as decisões dele forem modificadas em instâncias superiores. As penas podem chegar a 5 anos de prisão. Às vezes parece mais um projeto para proteger autoridades do que para punir abuso de autoridade. A lei está mirando apenas e tão somente no exercício do Poder Judiciário, do Ministério Público, Polícia Federal, e é vaga em relação ao abuso da autoridade do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O Procurador-Geral da República esteve no Senado e apresentou sugestões. Ele defende, por exemplo, que um juiz não seja punido ao dar sua interpretação da lei. O senador Randolfo Rodrigues acolheu as recomendações de Rodrigo Janot e apresentou um novo projeto de lei que agora tramita em conjunto com a proposta de Renan Calheiros. O senador Roberto Requião já apresentou 4 relatórios ao texto original e a expectativa é de que ofereça um novo parecer nesta quarta-feira, levando em conta as sugestões do Ministério Público. Um substitutivo que não impeça as investigações, que garanta a ação dos juízes e que, ao mesmo tempo, não deixe que saiam da estrada e naveguem off-road, naveguem à margem da lei. Eu tenho que proteger a cidadania e proteger a independência e a eficiência do judiciário e dos agentes públicos.
A Comissão de Constituição e Justiça pode analisar outro tema espinhoso nesta quarta-feira: a proposta de emenda à Constituição do senador Álvaro Dias, que acaba com o foro privilegiado. O texto original retira a prerrogativa de função de todas as autoridades que cometam crimes comuns, até o presidente da República. Mas uma proposta alternativa pode restringir esses casos para crimes hediondos, lavagem de dinheiro e corrupção. É verdade que há aqui uma tentativa de apresentação de emendas que podem desfigurar a proposta original, preservando o privilégio. Se somos todos iguais perante a lei, como justificar a existência desse privilégio? Privilégio que alcança, é bom repetir, mais de 37 mil autoridades no país. Quando a gente fala fim do foro, parece que é deputado, senador. Não, são nos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, e nas três camadas, municipal, estadual e federal. Portanto, aí uma legião de foros que nós vamos ter que regulamentar. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas, com dados de 2011 a 2016, mostram que menos de 1% dos réus com foro privilegiado é condenado. Parece óbvio que a população vê como injusto um sistema em que autoridades raras vezes se tornam réus e, quando se tornam, raramente são condenadas. O estupro pode se tornar um crime a ser punido a qualquer tempo, sem prazo para a prescrição. A proposta que faz essa mudança é o destaque da pauta do plenário esta semana. A repórter Roberta Cruz traz os detalhes. A proposta altera a Constituição para que o crime de estupro deixe de ter prazo de validade. Se for aprovada, as vítimas de estupro poderão denunciar o crime, mesmo que já tenha se passado muito tempo. Para ser aprovada, precisa dos votos de 3/5 dos senadores, ou seja, pelo menos 49 em 2 turnos de votação. Nesta terça-feira, ocorre a primeira sessão de discussão da matéria. O crime de estupro hoje tem uma prescrição de 20 anos, mas trabalhando com dados, como trabalhamos na presidência da Comissão Mista de Violência contra a Mulher, que quase 70% dos casos de estupro acontecem no ambiente familiar, muitos ou talvez até a maioria deles envolve crianças e adolescentes. Nós não podemos colocar prazo para que uma criança violentada, não uma, mas diversas vezes, tenha apenas um prazo de 20 anos. Quando nós olhamos que a Constituição recepciona o crime do racismo como um crime imprescritível, eu acho que é muito importante que aperfeiçoemos a nossa Constituição, estabelecendo no inciso 42 do artigo 5º que também o crime de estupro é imprescritível. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Os efeitos das reformas previdenciária e trabalhista para os policiais e para os professores é o tema da audiência na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Infraestrutura examina requerimentos e também debate em audiência pública o relatório final do estudo de viabilidade técnica e econômica da ferrovia transcontinental, também conhecida como bioceânica, que vai ligar o Brasil ao Pacífico pelo litoral peruano, passando pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre. A Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta projeto que cria o PIB Verde, em cujo cálculo é considerado patrimônio ecológico nacional. O primeiro item na pauta da Comissão de Educação é o projeto que cria a Política Nacional de Leitura e Escrita. 2 comissões de medida provisória têm audiências públicas para discutir as matérias na manhã de hoje. Às 9 horas é a vez da MP 754. A MP autorizou reajuste nos preços dos medicamentos a qualquer tempo de forma excepcional, o que pode ser feito pelo Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Já a audiência na comissão da MP 765 está prevista para as 9h30. A MP mudou a remuneração de servidores de ex-territórios e de servidores públicos federais, reorganizou cargos e carreiras e estabeleceu regras de incorporação de gratificação de desempenho a aposentadorias e pensões.
Você acompanha outras notícias na nossa página na internet e também aqui na programação, nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela audiência e até a próxima.